Vamos à leitura do Salmo de número 86. Diz assim a palavra do nosso Deus: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Deus, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Oremos. Deus, que alegria mais uma vez podermos nos ajuntar nesse lugar, louvar o teu nome, participar da tua mesa e agora aprender da tua palavra. Ilumina a nossa mente, Espírito Santo. Abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos compreender o teu recado. Essa é a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Às vezes nós nos sentimos sós. E quando estamos atravessando dias difíceis, a solidão, ela pode ajudar e ela pode complicar. Nossa igreja tem vários ministérios, vários trabalhos. Se você não está envolvido em nenhum deles, procure um ministério para trabalhar. E eu vou falar de um que é um ministério que nos leva a refletir a respeito de vários aspectos da nossa vida. Ministério de capelania. Esse ministério ele trabalha aqui no Hospital da Lagoa, no 5º andar. É um lugar onde nós temos a oportunidade, antes da pandemia, visitávamos todos os dias o Hospital da Lagoa com uma equipe. A cada dia 2 irmãos iam, já com um pré-agendamento feito com os pacientes. E participando desse ministério, você se depara, e eu tive o privilégio de por anos participar e continuar participando agora, quando já estamos regressando, com pessoas solitárias. Às vezes entrávamos no quarto, muitos tinham companhia. Como um enfermo, ele reestrutura toda a família, né? Você ia um dia, estava a esposa, você ia outro dia, estava o filho, outro dia estava a nora, para manter o enfermo com uma companhia ali. Mas quantas vezes nós chegamos e nos deparamos com uma realidade de pessoas que estavam enfrentando um tratamento duro e ninguém da família podia ficar? O sofrimento e a solidão, quando essas duas coisas se juntam, a situação ela tende a se intensificar em sofrimento. Sofrer já não é fácil. Sofrer sozinho é mais difícil ainda. Por isso, devemos nos atentar para o fato de que Deus nos chamou para viver em comunidade. Não sofra sozinho, não sofra sozinho. Precisamos desenvolver caminhos para que tenhamos condições de compartilhar os nossos fardos uns com os outros. A Bíblia vai falar sobre suportar uns aos outros, não no sentido de ter que aguentar alguém, mas no sentido de dar suporte para um indivíduo que está carregando um fardo muito pesado e você vai ali ajudá-lo nesse processo. Nós estamos diante de um salmo aqui que está tratando exatamente sobre isso. Os autores, a maioria,
concorda que foi Davi que escreveu esse salmo, e a dificuldade, às vezes, de afirmar que foi Davi é porque esse salmo aqui ele está inserido no terceiro livro de Salmos. Todos os salmos eles estão divididos em 5 livros, e esse aqui está inserido no terceiro. O terceiro livro, né, dentro do livro de Salmos, é um livro dos coraitas, e todos os salmos aqui, do capítulo 73 ao 89, são dos filhos de Coré. Mas, especificamente, esse aqui é um salmo de Davi, e os comentaristas vão dizer, né, o Derek Kidner, por exemplo, vai falar que esse salmo de Davi está inserido nesse terceiro livro, provavelmente porque ele se alinha com o tema. O tema dele é um tema que conversa com os outros temas desse terceiro livro. É um salmo que tem 5 estrofes, e essas estrofes estão divididas numa posição simétrica, né? Você tem a primeira estrofe com 4 linhas, depois 3, 3, 3 e 4. É uma poesia. Também é a única poesia nesse terceiro livro, dentro do livro de Salmos. E nós percebemos que Davi está fazendo aqui uma oração solitária. Por mais que ele estivesse na posição de rei, e o rei está sempre cercado de pessoas, né? Nós temos aí, a todo momento, quando a gente vê, em qualquer parte do mundo, um político, uma pessoa com autoridade, essa pessoa está com vários outros indivíduos em volta dele. Davi aqui, ele está expressando a sua solidão, ele está solitário diante de Deus, e tem também diante dele inimigos que estão o ameaçando. É claro que quando nós olhamos para a figura de um rei e falamos de inimigos, vem na nossa mente combates, confronto, exércitos. Mas nós podemos também entender esses salmos, como também os outros, aplicando a nossa vida nas nossas lutas diárias. O seu problema talvez não seja um exército oponente. Seu problema, às vezes, são problemas relacionados à sua questão da saúde mental, ou às vezes física, um problema na sua saúde física, ou de ordem financeira, ou na sua vida relacional. De repente você está vivendo um conflito familiar e não está encontrando uma maneira de tratar esse conflito. Ou seja, nós, quando imaginamos, quando pensamos nas nossas adversidades, nos nossos conflitos, nas nossas dores, nas nossas angústias, e todos nós as temos, em alguma proporção, alguns estão vivendo um momento muito delicado, muito difícil, outros talvez nem tanto, mas também têm os problemas do dia a dia. Nós precisamos, em meio a tudo isso, pensar numa maneira objetiva para vencer as adversidades que estão diante de nós. Por isso, eu quero propor para pensarmos através desse salmo no seguinte tema: vença a provação solitária. Aquilo que te faz ficar sozinho na presença de Deus e nenhuma outra pessoa consegue ter acesso ao conflito que você está vivenciando dentro do seu coração. Às vezes você está até para proteger os que estão ao seu redor, sofrendo sozinho. Eu sempre digo, né? Você tem um problema, às vezes nós criamos uma série de problemas em volta daquele problema, que os outros problemas podem se tornar até mais pesados do que o problema em si. E o fardo fica sobremodo pesado sobre nós. Por isso, se você quer vencer a provação solitária, aquela que só você, no seu íntimo, carrega, a primeira coisa que esse salmo vai nos ensinar é: reconheça a sua posição. O que Davi nos mostra aqui é que ele sabia exatamente quem ele era. E o texto vai dizer que Davi vai até Deus reconhecendo que ele é fraco e necessitado. Fraco e necessitado. Só vai pedir ajuda para Deus pessoas que foram nocauteadas. A presença de Deus ela é marcada por homens e mulheres que foram nocauteados, não por adversidades externas, mas pelo reconhecimento da própria fraqueza, pelo reconhecimento da própria carência. Quando nós nos ajoelhamos diante de Deus em oração, e sabemos que nos céus, Apocalipse fala isso, todo joelho se dobrará, quando nós temos essa postura diante de Deus, ela é um reconhecimento de que nós fomos nocauteados pela grandeza de Deus.
Não existe espaço para pessoas que se acham autossuficientes, fortes, que afirmam que conseguem sobrepor seus próprios problemas pela capacidade que têm de vencer desafios. Nós vivemos uma época de muita automotivação, né? Tem um monte de gente aí dizendo que você é um vitorioso, e às vezes a gente olha para essas frases de efeito e elas não têm poder nenhum sobre nós, porque nos sentimos fracos, carentes. Mas é assim que nós nos achegamos diante de Deus na nossa solidão, aflitos, necessitados. Agora, o fato de você ser um indivíduo ou estar diante de Deus com a sua aflição e com a sua necessidade, isso não implica que você não seja um indivíduo confiante. Algumas teologias vão dizer, não, se você está se sentindo fraco e carente, isso demonstra que você não é íntegro, que você não tem fé e nem confiança. Não, o que Davi está nos mostrando é que ele se achega diante de Deus aflito, necessitado, mas ele também se achega com integridade e confiança. Ele sabe o quão impotente ele é e quão poderoso é o seu Deus. Esse é o movimento. Eu sei quão frágil eu sou e quão forte é o meu Deus. Eu sei o quanto eu sou impotente e quão poderoso é Deus. E aí eu me achego diante dele, reconhecendo a minha aflição e a minha necessidade, mas também com um coração completo, íntegro, clamando por socorro. Ah, minha gente, precisamos aprender a clamar por socorro. Por alguma razão, muitos acham que ter um aperto no coração, se sentir angustiado, pesaroso, cansado, aflito, essas atitudes são demonstrações de falta de fé. O que Davi nos ensina aqui é que tudo isso é natural num coração de um crente íntegro, confiante. Ele se joga diante de Deus e revela a sua impotência. Quais são as causas na sua vida que demonstram o quão frágil você é? Essas causas você deve pegá-las e levar à presença de Deus e, com integridade, com confiança, clamar a Ele: Senhor, eu peço uma intervenção sobre isso. A nossa oração precisa ser uma oração fervorosa, uma oração de clamor, e clamor aqui é clamor mesmo, gente. São pessoas que insistem na presença de Deus por uma intervenção dEle naquilo que tanto nos aflige. E aí, quando nós temos essa reação, para vencer uma provação solitária, devemos reconhecer essa posição de impotência, mas devemos também perceber como Deus reage. Deus, Ele é um ser que reage diante dos nossos movimentos. Deus está atento, Deus se relaciona, Deus é pessoal. E a gente precisa crer nisso. Saiu um estudo recentemente falando sobre o quanto as crianças, elas são fortes para reagir diante de problemas, especialmente na área da saúde, e o quanto os adultos subestimam a capacidade das crianças de enfrentar as adversidades. Por isso que a Bíblia, mais uma vez, ela acerta quando ela diz que nós devemos nos tornar como crianças. Às vezes nós vamos muito mais na presença de Deus como pessoas que precisam de uma ajuda dEle, mas não se entregam completamente a Ele, dependendo plenamente, entendendo que somente a intervenção dEle pode mudar a nossa história, a nossa vida. É preciso ser como criança, olhar para o Pai e confiar que o Pai vai trazer a solução na adversidade. Toda criança confia nos seus pais, principalmente se esses pais demonstram segurança no processo de relacionamento com essas crianças ao longo da trajetória de desenvolvimento delas. Assim somos nós. Se Deus é o nosso Pai, se Deus cuida de nós, se Ele nos chama para um relacionamento pessoal com Ele, eu preciso acreditar que Ele vai ouvir e que Ele vai reagir diante do meu clamor e diante da minha súplica, diante do meu reconhecimento de fragilidade, de pequenez, e Deus vai responder. Deus não te deixa sem resposta, não te deixa sem resposta. E o texto aqui vai nos mostrar no versículo 1, se você se achega
diante dele como aflito e necessitado, ele responde, diz o texto. O versículo de número 6 também diz: se você faz súplicas a Deus na sua angústia, e angústia aqui é angústia mesmo, por isso o crente não tem que ficar preocupado quando o coração dele está completamente desajustado, quando você está mal, quando você está triste. Não tenha crise de fé, não tenha crise de fé, quando você, diante de uma situação, ficar extremamente incomodado, porque aquela situação, ela te desestabiliza. Não se preocupe com isso. É natural as adversidades da vida nos desestabilizarem, é natural. Davi está dizendo que não tem problema você ficar angustiado, a pergunta é o que você faz com a sua angústia. E Davi vai dizer: quando eu estou angustiado, eu suplico, e Deus mais uma vez me responde. Então nós temos um Deus que está interessado em cuidar de nós, na nossa angústia, na nossa aflição. Como Deus reage diante de um frágil e necessitado? Ele preserva a sua vida. Aqui vai dizer que aquele que é íntegro, que é piedoso, que é confiante, Deus vai preservá-lo, Deus vai guardá-lo, Deus vai protegê-lo. Aí você pode perguntar: mas às vezes essa figura divina de cuidado, de amor, de proteção, está muito no campo da abstração, pastor. Eu não consigo imaginar Deus me acolhendo, me abraçando, tocando em mim, dizendo que está comigo. Irmãos, a porta, o caminho para a gente perceber esse Deus que interage conosco é Jesus Cristo. Você precisa ir para os evangelhos. Jesus Cristo é o Deus revelado. Se nós queremos entender como Deus age e reage, olhe para Jesus Cristo, porque o máximo que Deus chegou até nós foi através da pessoa do seu Filho, o Deus encarnado que pisou nesse mundo, que ouvia o clamor das pessoas, que parava para atender os necessitados, que intervia na vida das pessoas, que estava atento à realidade ao redor dele, e que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Jesus que estava andando por todos os lados ali da sua região, e sempre demonstrando amor, atraindo as pessoas até ele, como diz o profeta: com benignidade eu te atraí. Jesus, ele revela esse Deus compassivo, ele revela esse Deus que preserva, que se preocupa conosco, que responde às nossas indagações. Quando Jesus responde o clamor do cego de Jericó: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o mesmo Jesus que responde Davi, é o mesmo Jesus que responde você, é o mesmo Jesus que me responde. Nós temos que clamar, sim. Aliás, ele disse que a casa dele deveria ser chamada casa de oração. Por quê? Porque é na casa dele que ele também responde, é na casa dele que ele se relaciona. Como Deus reage ao aflito, ao necessitado, àquele que suplica, ao piedoso, ao confiante, Deus age com compaixão. Meus irmãos, vale a pena você, na sua devocional, nos seus estudos teológicos, pesquisar sobre a palavra compaixão, estudar livros que falam sobre compaixão, fazer pesquisa na Bíblia sobre essa expressão, essa palavra que é essencial no Evangelho. Porque compaixão é uma palavra que vai dizer que os sentimentos de Deus se misturam com os nossos sentimentos. Há um intercâmbio, há um vínculo entre Deus e nós, na nossa dor, na nossa angústia, nos nossos medos, nas nossas preocupações, naquilo que nos aflige. E o texto vai dizer que Deus tem compaixão daqueles que clamam continuamente. E o texto vai dizer também que Deus reage derramando alegria nos seus corações, mesmo diante da adversidade. É assim que Deus reage com o seu povo. E talvez você entrou aqui hoje, ou está acompanhando esse culto pela internet, e se pergunta: mas eu não consigo perceber assim. Está faltando uma peça, porque eu vejo na Bíblia que Deus responde, eu vejo na Bíblia que Deus preserva, eu vejo na Bíblia que Deus compadece, que Ele derrama alegria nos corações daqueles que o amam, mas que estão sofrendo, mas eu não sinto isso, eu não percebo isso na minha vida. O salmista Davi vai dizer: se você quer
vencer a provação solitária. Reconheça a sua posição de fragilidade. Perceba como Deus reage. Mas talvez você precise conhecê-lo. Sabemos que Deus responde. Sabemos que Deus enxuga as nossas lágrimas. Mas será que nós reconhecemos de verdade quem Ele é? O salmista aqui reconhece. Davi repete por 7 vezes nesse salmo a palavra Senhor. E a palavra Senhor aqui é traduzida como Yahvé. Yahvé é o Todo-Poderoso. É aquele que guia, é aquele que sustenta, é aquele que tem todo o domínio. É aquele que vai à frente do seu povo, e quem vai atrás dele pode ficar tranquilo, porque ele vai dar a vitória. Essa confiança naquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o coração fica descansado, relaxado. Eu sempre uso esse exemplo. 100% das pessoas que estão aqui agora, 100% confiam no banco que estão sentadas. Não estou vendo ninguém aqui com medo do banco quebrar. Me lembro quando casei, há 22 anos atrás, o reverendo Leonardo estava lá, Eclesiastes, foi o texto que ele pregou. Não foi? Cordão de 3 dobras. Eu tinha um padrinho com um peso um pouco acima, mas bota pouco, assim, muito. E a cerimonialista preparou cadeiras de plástico para os padrinhos. E ele ficou sentado, mas sabe quando senta apoiando as pernas? Porque depois ele me contou, Alexandre, se aquela cadeira estourasse, eu ia acabar com seu casamento. E muitas vezes, quando você senta e aquela cadeira não te dá confiança, você se apoia, né? Você fala, cara, eu tenho que ficar numa posição aqui, se essa cadeira deslizar, eu levanto. Lembrei de uma situação pessoal, presbítero Joia. A cadeira da secretaria, mas eu era bem mais magro do que eu sou hoje. Quebrou e a secretária fez assim. E eu olhei para ela, eu falei, ri, irmã, ri. E ela caiu na risada, pastor esparramado no chão. Nós precisamos treinar a nossa confiança em Deus. Todos confiam nos bancos da igreja. Todos estão aqui sentados, relaxados e despreocupados, porque sabem que esse banco é resistente. A pergunta da noite é: por que não confiamos em Deus e nos relaxamos? Estamos com medo dele falhar? Estamos com medo dele ser uma cadeira de plástico? Ou uma cadeira já velha, que a qualquer momento ela pode se desmontar e você cair no chão e dizer, Deus falhou comigo? A palavra de Deus nos ensina que Ele é a rocha. Ele é a rocha. Estamos apoiados sobre a rocha. Não há qualquer risco dele nos desamparar. Não há qualquer risco dele vacilar. Yahvé. Esse livro de páginas finas, grosso, letras pequenas, de ponta a ponta, é um convite para você. Confie, porque eu não falho. Centenas de histórias nesse livro, dizendo para mim e para você, tudo o que eu prometi eu cumpri, o que eu prometi eu cumpri, o que eu prometi eu cumpri. Por que você está desconfiando? Eu sou Yahvé, o Deus que não falha, o Deus que é rocha. E não só a rocha, e não só Yahvé, mas esse Yahvé se desdobra em Deus bom. Ele não quer o seu mal, Ele é bom, Ele é benigno, diz o texto, Ele é compassivo, diz o texto, por isso Ele age com compaixão a todos aqueles que o invocam. Ninguém é como esse Deus e nada como as suas obras. Ninguém é como Ele. Ele é poderoso para criar e sustentar todo o universo. Ele é o grande, diz o versículo 10, Ele é o maravilhoso, aquele que opera maravilhas, e eu sei que você que está aqui hoje à noite pode narrar inúmeras maravilhas de Deus na sua vida.
Ele continua realizando maravilhas e eu e você precisamos confiar que Yahvé há de realizar maravilhas na nossa vida. Ele é o único. E é por isso, irmãos, é o único que nos livra do mais profundo poder da morte, diz o versículo de número 13. E o raciocínio é esse: o Deus que nos livra da morte, e tem poder para isso, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Deus que nos livra da morte, Ele vai nos livrar também das inúmeras adversidades que nós enfrentamos, dos inúmeros inimigos que tentam nos atacar em várias áreas da nossa vida. Se nós queremos vencer a provação solitária, reconheça a sua fragilidade, perceba que Deus age, mas reconheça também quem Ele é. Yahvé, Deus poderoso, grande, maravilhoso, único, aquele que nos livrou do mais profundo poder da morte, como nos mostra o versículo de número 13. E aí, reconhecendo tudo isso, só nos resta agora louvar a Deus, celebrar a vitória. O crente, ele em Cristo, é convidado a celebrar a vitória antes do término da batalha. A Copa do Mundo está começando. E se tem um risco que todas as seleções correm, é de achar que já é vencedora, entrar com salto alto. E já vimos isso acontecer várias vezes. Times que acham que estão acima dos outros e perdem uma Copa, perdem um campeonato, porque achou que era superior e se convenceu disso. Mas no raciocínio cristão, o crente pode celebrar a vitória porque a vitória não depende dele. A vitória foi dada já no passado, através de Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós já somos vitoriosos. Em Cristo, as nossas lutas já não são mais nossas. E Davi sabe disso. Desde a sua juventude, a sua adolescência, quando ele vai lá falar com seus irmãos, levar comida para os seus irmãos na batalha, e ele enfrenta Golias, que era muito maior que ele, muito mais forte, muito mais preparado. Mas ele não foi lutar com a força do seu próprio braço, como ele bem disse naquele texto, ele foi em nome do Senhor. A vitória vem do Senhor, a vitória na sua vida virá pelo Senhor. E nós então devemos descansar, e não só descansar, mas celebrar a vitória. Todos vão prostrar e glorificar o nome de Deus. Por isso, versículo 11, eu vou aprender o caminho do Senhor, eu vou andar na sua verdade, eu vou dispor o meu coração, olha só, para só temer o seu nome. Eu não preciso temer os meus inimigos, as minhas lutas, as minhas adversidades. Eu só tenho que temer o nome do Senhor, me assombrar com a grandeza dEle, adorá-lo e bendizê-lo. E aí o salmista vai dizer, reconhecendo a minha fragilidade, percebendo como Deus reage, conhecendo quem Deus é, só me resta adorar, eu vou dar graças, eu vou glorificar. E o versículo 14 vai dizer, muitos podem se levantar contra mim, o Senhor, o meu Senhor, Ele é compassivo, Ele é gracioso, Ele é paciente, Ele é misericordioso, Ele é verdadeiro e Ele está comigo. Caiam 1000 à minha esquerda, 1000 à minha direita, eu vou permanecer firme porque o Senhor está comigo, Ele vai conosco. E aí, para terminar, o versículo de número 16, Davi pede força para Deus. Volta-te para mim, compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Quem está numa luta solitária, fica fraco, frágil, e quem está frágil pede força, e quem te fortalece é o Senhor. Jesus já sabia que você ia passar por essa tribulação. Jesus já sabia que na nossa jornada aqui nós teríamos muitos embaraços, muitas dores, muitas angústias, que o nosso coração poderia entrar em labirintos que nós não iríamos encontrar saída para eles. Por isso que Jesus Cristo ali com seus discípulos, ao se despedir deles, ele fala, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E recebereis poder, recebereis força, capacitação, para que vocês consigam atravessar a jornada de vocês nessa terra. E aí, nós teremos a vitória e o consolo, que são certos para a vida de todos aqueles que creem nesse Deus poderoso, que sabem como Ele reage e que também reconhecem a sua própria fragilidade. Só nos resta adorar, porque para quem crê em Jesus Cristo, a vitória é certa. Talvez um dia, como tantos que nós já visitamos, você vai estar no leito de um hospital, sozinho, sozinha, e vai receber uma visita de alguém da capelania. Sempre quando eu vou nessas visitas, esses encontros com os enfermos do Hospital da Lagoa me chamam a atenção para o fato de que um dia eu vou estar do outro lado. Um dia eu vou ser paciente. Talvez quando isso acontecer comigo ou com você, quando alguém chegar para te visitar, talvez até um grupo de capelania de outra igreja, e olhar para você e ter pena de você porque você está sozinho, você vai poder dizer para essa pessoa: não estou sozinho não, eu estou com aquele que esteve comigo em todo o tempo, meu Senhor, meu Salvador, Ele não me desampara jamais, e Ele está comigo aqui do meu lado. Nas suas batalhas solitárias, você nunca está só, Deus está com você, e Ele luta com você, e Ele se envolve com você. Creia piamente nisso. Deus tem compaixão da sua vida. O seu sofrimento está misturado com o sofrimento dele, com você. A sua angústia é a angústia de Deus. Ele não te desampara na sua adversidade. Deus sofre com você. Homem de dores que sabe o que é padecer. Seu sofrimento nunca é solitário. O nosso Deus não nos desampara. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça nesse momento. Não sei como você entrou nesse lugar hoje, mas talvez, como Davi, você está enfrentando adversidades, dificuldades que só você sabe. Você não contou para sua esposa, você não contou para o seu marido, para os seus pais, para os seus filhos, até para não preocupá-los. Nesse momento de solidão, de sofrimento único seu, no interior do seu coração, Deus está aí, assentado, talvez numa sala confortável, no interior da sua alma e te chamando para conversar. Ouça a voz de Deus dizendo para você: senta aí. E você senta e Deus diz para você: fica tranquilo que nós estamos juntos. Eu estou com você. Eu habito em você. Você não está só. Sei da sua fragilidade, da sua incapacidade, da sua impotência. Sei do quanto você está angustiado, estou ouvindo a sua súplica, o seu clamor, mas você sabe como eu reajo, você sabe quem eu sou. Por isso, confie, tranquilize o seu coração, me louve, porque a vitória já é certa. Enviei o meu Filho único para resgatar você. E pode ficar tranquilo que eu vou cuidar de todas as suas feridas. Querido Deus, o Senhor conhece a realidade de cada pessoa que entrou nesse lugar. Quantas lutas, quantas batalhas, quantos embates, quantos questionamentos, quantas dores, quantas perguntas sem respostas. Quantas vezes nos debatemos internamente, sem entender o que está acontecendo e por que está acontecendo.
Mas hoje, Deus, o que nós queremos fazer é levar diante do Senhor a nossa angústia, a nossa aflição. Reconhecer que somos frágeis. Reconhecer que o Senhor reage com amor, com bondade, com compaixão. Reconhecer que Tu és Yahvé, a rocha firme que nós podemos confiar. Descansamos o nosso coração no Senhor e Te louvamos, Te bendizemos, porque em Cristo somos mais que vencedores e nos apropriamos da Tua palavra. Cremos piamente que ela é a revelação do Senhor para corações aflitos e angustiados. E clamamos, Deus, intervenha na história do Teu povo. Traga cura aos enfermos. Traga saúde mental àqueles, Deus, que estão enfrentando problemas difíceis. Traga, Deus, restabelecimento financeiro àqueles que estão em crise. Traga, Deus, relacionamentos saudáveis para famílias que estão enfrentando, às vezes, divisões. Traga transformação ao Teu povo. Ajuda-nos a vencer os nossos inimigos, para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus. Amém.